Na Operação Fúria Épica, os Estados Unidos desencadearam uma ofensiva aérea sem precedentes contra o regime ditatorial do Irã. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda mantêm mais força de reserva. Liberaram algo que o Irã nunca esperava ver nos céus, atingindo o país com tanta força que o regime deve sentir que é o fim do mundo. O A-10 Warthog foi oficialmente liberado e está pronto para apoiar todos os aspectos da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos. Muito do que precisamos saber vem de um ex-post. Em 15 de março, o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, publicou uma série de fotos no X, junto com uma legenda que deixou claro, sem sombra de dúvidas, que o A-10, também conhecido pelo apelido de Warthog, está sendo enviado contra o Irã. A-10 Thunderbolt II da Força Aérea dos Estados Unidos recebem combustível em voo durante a Operação Fúria Épica. O A-10 Thunderbolt II pode voar por horas, pronto para agir quando necessário, afirmou o CENTCOM. E essa capacidade de permanência é fundamental para o que o Warthog está fazendo no Irã neste momento, como você vai descobrir se continuar assistindo ao vídeo. As imagens que o CENTCOM divulgou mostram mais do que esta legenda sugere. O destaque não é o reabastecimento em voo, mas sim o que o Warthog carrega nas imagens. O site Army Recognition destaca isso, observando que as fotos do CENTCOM revelaram a configuração de combate do Warthog, o que por sua vez nos dá algumas pistas sobre como ele está sendo usado contra o Irã. As armas mais imediatas e notáveis vistas na aeronave de ataque são os foguetes guiados APKWS, que foram desenvolvidos para fornecer aos Estados Unidos um meio de baixo custo para atacar alvos como drones. Junto com esses foguetes estão os mísseis AIM-9 LM Sidewinder e os mísseis ar-terra AGM-65 Maverick, que quando combinados com os APKWS, dão ao Warthog um perfil de combate extremamente versátil. Isso é flexibilidade em voo. O Warthog divulgado pelo CENTCOM tinha armas para vários tipos de ataque e defesa, mostrando que essas aeronaves não são usadas apenas para missões restritas. Ela pode ser usada para tudo, desde atacar posições de milícias e pontos militares estratégicos no solo, até destruir drones e barcos de ataque rápido que o Irã tem usado para causar estragos no Estreito de Hormuz. Some-se a tudo isso a capacidade do Warthog de permanecer em patrulha por longos períodos. Para entender a importância disso, basta comparar essa aeronave de ataque com os caças que os Estados Unidos têm usado para destruir a infraestrutura militar iraniana na Operação Fúria Épica. Os caças, especialmente quando atacam alvos no solo, têm apenas um objetivo. Eles entram, atacam e saem o mais rápido possível. Quanto mais alto esses caças puderem voar, menos arriscadas serão essas manobras. Um caça voando baixo é mais difícil de controlar ou desviar de obstáculos devido à alta velocidade, e pode aparecer nos radares das defesas aéreas do Irã. Um Warthog pode patrulhar, voa mais devagar, dando mais controle aos pilotos em baixa altitude e pode ficar horas nos céus, aguardando ordens para atacar. Para os Estados Unidos, isso significa mais opções. Caças geralmente fazem missões rápidas, enquanto Warthogs podem permanecer no céu aguardando ordens. Quando recebem ordens, essas aeronaves podem entrar, atacar e sair, como os caças. Mas então, e assumindo que ainda tenham armas a bordo, os Warthogs podem voltar a patrulhar até que cheguem as próximas ordens. Esse é o segredo para manter o poder aéreo contínuo. E isso só foi possível graças ao sucesso dos Estados Unidos e de Israel em destruir as defesas aéreas do Irã. As Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram ter destruído 80% das defesas aéreas do Irã nos primeiros dias da guerra. O que isso significa é que agora existem enormes áreas de céu limpo e seguro sobre o Irã, que não podem ser atingidas por mísseis antiaéreos. As defesas aéreas do Irã são muito dispersas. O que restou provavelmente foi reposicionado para proteger os poucos alvos valiosos que ainda existem no território iraniano, e eles não estão fazendo um bom trabalho nisso. Para uma aeronave de ataque como o Warthog, a superioridade aérea dos Estados Unidos e Israel sobre o Irã cria a chance ideal para ela atuar melhor que caças, permanecer mais tempo na área e atacar assim que surgir um alvo. Em breve vamos examinar o que os Estados Unidos podem fazer com seus A-10 Warthogs no Irã, e como já devem estar usando essas aeronaves lá. Antes disso, é interessante analisar mais a fundo essa aeronave de ataque e suas diversas capacidades. Embora versátil, o Warthog foi criado para um objetivo específico. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, é a primeira aeronave criada para apoio aéreo aproximado às forças terrestres. Isso não é um grande problema no Irã. Os Estados Unidos ainda não enviaram tropas ao solo iraniano, mas a chegada iminente de uma unidade expedicionária com ao menos 2.200 fuzileiros pode mudar isso em breve.
Isso significa que o Warthog foi projetado para atacar alvos aéreos e terrestres que ameacem infantaria e operações especiais. Imagine destruir tanques e helicópteros, dá para ter uma ideia. Sem forças terrestres para proteger, o Warthog tem outras capacidades que o tornam ideal para a Operação Fúria Épica nas condições atuais. A permanência citada antes é essencial aqui, assim como as capacidades de baixa altitude do avião. Um Warthog pode operar sob um teto de 300 metros, afirma a Força Aérea dos Estados Unidos, e ainda mantém visibilidade de até 2,4 quilômetros nessas condições. Tem muito mais. Os Warthogs possuem sistemas de imagem com visão noturna, que permitem aos pilotos realizar operações no escuro. Falando sobre os pilotos, eles são protegidos por uma blindagem de titânio, que também protege os sistemas de controle de voo da aeronave. O Warthog suporta impactos diretos de munição perfurante ou projéteis de alto explosivo até 23 mm de penetração. E existem sistemas manuais para dar suporte aos sistemas hidráulicos de controle de voo da aeronave, permitindo que os pilotos pousem seus Warthogs, mesmo que sofram danos suficientes para perder a potência hidráulica. Também é preciso considerar armas e alcance. Um Warthog pode voar por 800 milhas e é capaz de atingir uma velocidade máxima de 420 milhas por hora, o que é um pouco mais da metade da velocidade do som. Não é tão rápido quanto um caça, mas seu alcance e permanência compensam. No quesito armamentos, já mencionamos 3 foguetes e mísseis que podemos ver com certeza que estão carregados em pelo menos um dos Warthogs operando na Operação Fúria Épica. Além disso, a aeronave possui um canhão GAU-8A de 30 mm com 7 canos Gatling e pode transportar até 7.250 kg de armamento variado. A aeronave pode carregar bombas Mark 82 e Mark 84, munições de dispersão de minas, sinalizadores, chaff, pods de interferência e bombas incendiárias de fragmentação. Dissemos que o Warthog era versátil. Essa enorme capacidade de carga prova isso. Se os Estados Unidos precisarem atacar alvos no solo ou no ar, o Warthog consegue realizar a missão, desde que a ameaça das defesas aéreas tenha sido reduzida. Dizer que isso se aplica ao Irã agora é pouco. O Warthog também é chamado de destruidor de tanques em alguns círculos. Isso já mostra como ele lida com alvos móveis no solo. E embora o Irã não tenha tido muitos motivos para usar nenhum dos 2.675 tanques, ou 75.939 veículos que possuem seus estoques, segundo o Global Firepower, é bom para os Estados Unidos saber que tem o Warthog em seu arsenal, caso algum dia precise colocar tropas em solo. No momento, os Warthogs no Irã não apoiam as forças terrestres. Vigiar e destruir é o objetivo, e os A-10 dos Estados Unidos têm vários alvos possíveis. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar o botão e nunca perder um vídeo. Já discutimos as capacidades do Warthog e sugerimos possíveis usos da aeronave no Irã. Vamos analisar como os Estados Unidos podem estar usando o A-10 neste exato momento. O primeiro uso pode parecer estranho, mas exemplifica bem a versatilidade do Warthog. Atualmente, os Estados Unidos podem usar uma aeronave de ataque, chamada caça-tanques, para proteger navios de combate no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Essa é outra tarefa para a qual o A-10 não foi projetado, mas consegue executar. Como sabemos? Em 9 de fevereiro, o Warzone revelou que o CENTCOM divulgou fotos de um Warthog em exercícios com o USS Santa Bárbara, navio de combate destacado no Golfo Pérsico. O objetivo do exercício era garantir que o Warthog protegesse o USS Santa Bárbara de ameaças enquanto buscava minas no Golfo. E essa é uma capacidade muito importante, considerando o que o Irã está tentando fazer no Estreito de Hormuz neste momento. O Irã está usando como moeda de troca o canal por onde passa 1/5 do petróleo e gás transportados por navio no mundo. Daqui a alguns minutos, explicaremos alguns métodos usados pelo Irã e como o A-10 pode combatê-los. Mas no que diz respeito à colocação de minas, o Irã já ameaçou várias vezes encher o Estreito de Hormuz com minas, numa clara tentativa de impedir que o tráfego comercial de petroleiros e de contêineres do mundo passe por ali. Entre 10 e 11 de março, a CNN noticiou que fontes da inteligência dos Estados Unidos disseram que o Irã começava a posicionar minas, com algumas já instaladas antes da reportagem. Dias depois, a Reuters divulgou que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou não haver evidências claras de que o Irã minou o Estreito de Hormuz. Há informações contraditórias, mas minas na hidrovia preocupam os Estados Unidos. Caso já existam, navios de combate com capacidade de remoção terão que lidar com isso. Entra em cena o A-10.
O exercício relatado pelo TWZ mostra que os Estados Unidos confiam no Warthog para enfrentar drones, barcos rápidos e ameaças do Irã que possam impedir os navios americanos de remoção de minas. Mais uma vez, o Warthog mostra sua capacidade de permanência. A aeronave pode voar por bastante tempo, baixo e devagar, permitindo resposta imediata a ameaças próximas dos navios americanos de remoção de minas. Drones e lanchas rápidas são dois desafios que o A-10 pode enfrentar. Antes de falarmos do motivo, além do Warthog proteger navios americanos de minas, não podemos descartar que os Estados Unidos talvez usem seus A-10 para fins ofensivos. O Warthog é uma máquina de ataque à distância. A Army Recognition destaca esse ponto e cita os mísseis AGM-65 Mavericks, vistos no Warthog da foto do CENTCOM como prova. Esses mísseis permitem ao Warthog atacar tanques, veículos blindados e outros alvos terrestres, como defesas aéreas do Irã, ativos logísticos, depósitos de combustível e infraestrutura de transporte. Vamos repetir: patrulhar. O A-10 dos Estados Unidos pode ficar em espaço aéreo seguro e atacar alvos terrestres à distância assim que identificados. E o Irã não precisa se preocupar só com alvos terrestres diante do A-10. Em 2019, o National Interest afirmou que os Estados Unidos poderiam usar seus Warthogs para destruir a marinha iraniana. Ele menciona o exercício simulado nas águas da Flórida em 2017 como exemplo, quando o lento Warthog treinou ataques a dezenas de barcos na Baía de Choctahat. Esse exercício se relaciona ao que falávamos dos navios de varredura de minas dos Estados Unidos há pouco. O A-10 foi repetidamente testado e mostrou ser a aeronave ideal para enfrentar ameaças navais, como pequenas frotas de patrulha e barcos rápidos que países como o Irã poderiam usar contra navios de guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem um avião capaz de contribuir para a destruição contínua da infraestrutura militar do Irã no continente e eliminar ativos navais no mar. Nada mal para um avião que os Estados Unidos tentaram aposentar várias vezes em favor de caças e bombardeiros furtivos. E então, há os drones. Uma das poucas ameaças que o Irã continua representando contra os Estados Unidos, assim como contra os navios comerciais que tentam atravessar o Estreito de Hormuz, é seu arsenal de drones. O Irã é o país de origem do drone Shahid, o mesmo usado pela Rússia aos milhares contra a Ucrânia nos últimos anos. O Irã tem usado esses drones contra os Estados Unidos, mas com frequência bem menor que o esperado. Os ataques de drones do Irã caíram 95% desde o início da Operação Fúria Épica, mas eles ainda enviam muitos Shahids ao céu. O Irã lançou mais de 2.000 Shahids de baixo custo nos 6 primeiros dias da guerra, e o baixo custo desses drones explica por que o Warthog é eficaz contra eles. A Forbes detalha em artigo de agosto de 2025 que a munição Falco, armamento contra drones lançado por aeronaves de asa fixa, está autorizada para uso no A-10. Isso significa que o A-10 poderia usar o sistema APKWS contra drones, além de alvos em terra. Como pode levar muitos desses foguetes, ele pode ser muito eficiente para abater drones de hélice lentos, como os usados em massa pela Rússia contra a Ucrânia, segundo a Forbes. Drones usados pela Rússia são os mesmos utilizados pelo Irã. O sistema APKWS, que você pode lembrar como outra das armas vistas na foto de Sanctum, é essencial para a contra-estratégia americana. Os Estados Unidos possuem várias armas capazes de destruir os drones Shahid lentos do Irã. Um míssil de cruzeiro é mais rápido e leva vantagem, mas usá-lo faz os Estados Unidos gastarem centenas de milhares ou milhões de dólares para abater drones que custam ao Irã entre 20 mil e 50 mil dólares cada, segundo a revista Time. Qualquer investidor vai te dizer que esse é um péssimo retorno sobre o investimento. Trocar um míssil por um drone prejudica os Estados Unidos, pois o Irã pode produzir muitos Shahids rapidamente, enquanto os Estados Unidos gastam mísseis bem mais caros. Com o APKWS disparado pelo Warthog, os Estados Unidos têm um matador de Shahid ideal. O APKWS custa cerca de 35 mil dólares por unidade, valor similar ao gasto do Irã para fabricar um drone Shahid. Com o A-10 apto a disparar o APKWS, comprovado por sua compatibilidade com o Falco, é provável que os Estados Unidos usem essas aeronaves para patrulhar o Golfo Pérsico e neutralizar ameaças aéreas não tripuladas do Irã. Embora esteja claro que os lançamentos de drones do Irã diminuíram devido aos constantes bombardeios contra os locais de lançamento, também se pode argumentar que o Irã pode ter percebido que está apenas desperdiçando drones enquanto os Estados Unidos mantêm o A-10 no ar. Os Warthogs com foguetes APKWS vencem os Shahids todas as vezes. O mesmo se aplica aos barcos rápidos citados antes no vídeo.
O Irã tem usado esses barcos, drones e embarcações não tripuladas para atacar navios comerciais no Estreito de Hormuz desde o início da Operação Fúria Épica. Segundo o New York Times, até 12 de março, o Irã atingiu pelo menos 16 navios, podendo haver mais casos depois. Embora possamos supor que os Warthogs dos Estados Unidos estejam focados em proteger navios de guerra e porta-aviões neste momento, é muito possível que esses aviões em breve se tornem uma parte fundamental da estratégia americana para limpar o Estreito de Hormuz. Faz sentido. Os A-10 protegem as embarcações de varredura de minas durante o trabalho. Após a remoção das minas, os Warthogs patrulham o estreito e escoltam embarcações comerciais, pois estão bem posicionados para eliminar barcos rápidos e drones. Mas talvez tão importante quanto tudo o que cobrimos até agora seja a mensagem que está sendo enviada ao Irã agora que os A-10 estão envolvidos. Um dos objetivos da Operação Fúria Épica é desmantelar todo o aparato de segurança do regime iraniano. Ao mostrar um A-10 reabastecendo perto do Irã, os Estados Unidos sinalizam ao regime que fazem uma campanha aérea em camadas, usando diferentes aeronaves conforme a situação. As defesas aéreas do Irã foram tão destruídas que o A-10 pode patrulhar e atacar, indicando que mais dias difíceis virão para o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou isso. Em 13 de março, foi divulgado que ele disse que o Irã seria atingido com força na próxima semana. O regime do Irã vai questionar até onde pode ser mais afetado. Hegseth afirma que os Estados Unidos já atingiram 15 mil alvos inimigos na Operação Fúria Épica. Com o Warthog em ação, mais alvos terrestres, navais e aéreos estão em risco. Além disso, os Estados Unidos têm uma aeronave versátil e pode ajudá-los a avançar para a próxima fase da operação, que é reabrir o Estreito de Hormuz, tirando o último trunfo que o Irã possui. O Warthog pode ser antigo. Para alguns nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ele pode parecer obsoleto. O Irã esperava nunca ver o A-10 nos céus, e a variedade de usos dessa aeronave mostrada no vídeo é o motivo. Antes da Operação Fúria Épica, uma guerra com o Irã era vista como possível início da Terceira Guerra Mundial. O colapso do Irã frente ao poder dos Estados Unidos indica que isso pode ter mudado. Há outros 5 conflitos que podem causar uma guerra global em 2026, e mostramos todos em nosso vídeo. Confira esse vídeo para saber mais, e se você gostou desta reportagem, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para acompanhar nossa análise sobre os últimos movimentos dos Estados Unidos no Oriente Médio. E obrigado por assistir.